Pai do Senhor, amados irmãos, você da TV AD Mossoró, você do YouTube que nos acompanha, está começando mais um programa EBD em Debate. Esse que vos fala é o professor Tony, aqui da Assembleia de Deus em Mossoró, Rio Grande do Norte. Esta igreja é pastoreada pelo pastor Francisco Cícero Miranda. Estamos aqui com mais uma lição para passar para vocês, que é a lição de número 10, o pecado do homem segundo o coração de Deus. Bem sabemos que estamos estudando nesse quarto trimestre de 2019 o livro de 1ª e 2ª Samuel. E hoje é a lição número 10. O textuário dessa lição diz: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, verdade prática. Somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 até o 18. Os nossos objetivos específicos dessa lição é mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, descrever o ambiente que Davi pecou, no caso aqui do adultério, e qualificar o adultério e o homicídio de Davi. Está conosco aqui na bancada o pastor José Roberto, que junto conosco iremos debater, estudar a lição de número 10. Fique aí que daqui a pouco voltaremos. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando aqui a lição de número 10, o pecado do homem segundo o coração de Deus. E hoje nós vamos nos debruçar aqui um pouco sobre o pecado de Davi e extrair lições, aplicações para a nossa vida espiritual, a fim de que nós possamos estar sempre no centro da vontade de Deus. Aqui na introdução, nós destacamos com o comentarista que a Bíblia não se limita a descrever as façanhas de seus heróis, mas revela igualmente seus pecados, erros e fragilidades. E essa é uma das marcas da Bíblia e que inclusive lhe dá credibilidade. Então a gente lê aqui o 1º e 2º livro de Samuel e a gente extrai aqui as narrativas a respeito da vida desses personagens. No entanto, mesmo Davi sendo o herói, a gente percebe isso na forma que o narrador constrói a sua história a respeito de Davi e fazendo paralelos com a vida de Saul e ressaltando o personagem Davi em relação aos erros e aos fracassos de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Mesmo assim, Davi, ele não é preservado, por assim dizer, dos seus erros. E essa é uma demonstração da veracidade da Bíblia, da legitimidade da Bíblia, da gente reconhecer que a Bíblia tem autoridade. Ela não esconde as coisas erradas que os homens e mulheres de Deus cometeram. E a gente tem vários exemplos, no caso de Noé, no caso de Abraão, no caso de Jacó. Então, todos esses homens, eles estiveram cumprindo determinados desígnios, fazendo aquilo que Deus projetou para a vida de cada um deles. No entanto, eles erraram, eles pecaram, eles fracassaram em algum momento da vida e a Bíblia destaca, ressalta os seus erros. E, evidentemente, esses erros servem também para que nós tenhamos o devido cuidado, para que nós não venhamos a incorrer nos mesmos equívocos. O comentarista diz que a presente lição procura mostrar que ser escolhido de Deus para algum propósito não evita a possibilidade de uma eventual queda. Então, evidentemente, a gente precisa fazer uma leitura da Bíblia também bastante realista. Às vezes a gente quer olhar para esses personagens todos lá do Antigo Testamento e a gente quer colocá-los num pedestal e dizê-los que são pessoas quase que semideuses,
ou semideusas, mas sendo bastante realista, o que a gente vê no Antigo Testamento são pessoas que estão cumprindo determinado propósito, são pessoas que são usadas por Deus, mas que são humanas, e são pessoas falhas. E essas pessoas caíram, desde o livro de Gênesis, quando a gente vê lá Adão, Eva, eles caíram, eles desobedeceram a Deus. E essa desobediência a gente vê em várias outras partes da Bíblia. E até mesmo no caso de Davi, professor Tony, a gente vê que, muito embora que esse primeiro ponto diga que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a gente precisa compreender que esse segundo o coração de Deus não quer dizer que Davi era um homem perfeito. Ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele foi escolhido para reinar, mas ele não era uma pessoa moralmente que não pudesse ser desabonada de qualquer forma, porque nós vamos ver, inclusive ao longo da lição de hoje, que ele cometeu pecados. Exatamente, professor Zé Roberto. Como você bem falou nas suas primeiras palavras, a Bíblia ela é imparcial. Né? Ela é imparcial, ela mostra o heroísmo desses homens, dessas mulheres na Bíblia, que não tiveram as suas vidas como preciosas na busca de fazer a vontade de Deus. Mas a mesma Bíblia que mostra esse heroísmo também é a mesma Bíblia que mostra as fragilidades desses homens, dessas mulheres. E Davi também tinha suas fragilidades. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem que reconhecia os seus erros, se arrependia das suas falhas. Saul, ele não se arrependia. Quando ele guerreou, Saul, quando ele foi guerrear contra os filisteus, e ele fez aquilo que Deus não mandou, ele quis justificar com Samuel. Ele não se arrependeu, ele sempre queria se justificar. Queria dizer, eu cometi um erro, mas eu cometi um erro por motivos nobres. Mas Davi não, Davi se arrependia. Davi, ele demonstrava o seu constrangimento diante do pecado. É tanto que o Salmo 51, que foi escrito por Davi, demonstra esse sentimento de arrependimento, esse sentimento de tristeza diante do pecado, de não cumprir a vontade de Deus. A lição expressa aqui que Davi era um rei que agradava a Deus, porque em tudo priorizava a sua vontade. Porque Davi sabia esperar, seu coração sentia sentimentos do Senhor, ele não se apressava, não agia precipitadamente, não frustrava os planos divinos na busca só para a vontade, agia conscientemente e moderadamente. Então ele tinha qualidades realmente de um homem de Deus, tinha sim, mas também ele tinha falhas grandes, podemos dizer assim, falhas que atingiu famílias, falhas que atingiu até a ordem espiritual, social, até mesmo econômica ali do reino de Israel. Quando aquela passagem bíblica que ele foi buscar a arca da aliança na casa de Abinadab, é isso? E ele sabia que quem deveria pegar aquela arca, trazer aquela arca para Jerusalém, eram os sacerdotes. Mas ele quis mudar o ritual mosaico e permitiu que um carro de boi trouxesse aquela arca. E trouxe consequências. Uzá foi morto por Deus, não é isso? E houve uma grande tristeza em Israel. Depois ele consertou o erro da vida. Depois ele leu a lei do Senhor e diz, realmente, como diz a lei do Senhor, só os sacerdotes, só os levitas podem trazer a arca da aliança. Mas a lição aqui fala que Davi, no caso aqui de 1 Samuel, capítulo 11, onde ele pecou um pecado de adultério e um pecado de homicídio, um pecado duplo, um crime social, podemos dizer assim também. Por quê? Porque ele deu lugar ao diabo. O texto diz
que Davi, ele em um momento de ociosidade, em um momento de, como diz aquela frase, né, de mente vazia, que é a oficina do diabo, ele pecou diante do Senhor. Tudo começou ali, no momento onde ele, de uma mente, podemos chamar assim, ociosa, ele errou e pecou com o Senhor. Então Davi era escolhido por Deus, mas infelizmente cometeu pecados graves. Não foi um exemplo de perfeição, como diz aqui a lição, absoluta como de espiritual, e nem como homem público. A grande diferença de Davi e Saul foi o arrependimento. Então a aplicação que temos para nós aqui é que, mesmo nós tendo uma vida espiritual vigilante, uma vida espiritual, uma vida de consagração, temos sim nossos momentos de falha. Nunca podemos dizer, como diz o professor Zé Roberto, podemos dizer que nós somos super crentes, super espirituais. Pelo contrário, não é isso? Nós vemos no meio evangélico, às vezes, um culto à personalidade, não é isso? Um culto a algumas denominações. Não. Fazemos parte da igreja do Senhor pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor. Quando Pedro e João curaram aquele coxo ali na Porta Formosa, os judeus olharam para eles admirados. Esses homens, que homens especiais, que homens esplêndidos. E Pedro diz: não foi por nossa santidade ou por nossa perfeição que fizemos isso, mas pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 3, da mesma forma como quando Paulo e Silas, não é isso? Eles expulsaram, não é isso? Expulsaram aquele demônio daquela jovem lá em Atos capítulo 16, o demônio daquela jovem, em nenhum momento eles se gabaram, em nenhum momento, pelo contrário, eles ficaram sempre na dependência de Deus. No próximo bloco iremos para o segundo ponto da lição, a continuação desse duplo homicídio, desse duplo pecado de Davi, está lá em 1 Samuel, capítulo 11, iremos dar mais detalhes, mostrando aqui o ambiente, como foi que Davi pecou, adulterou e depois desse adultério levou ele a um homicídio. Então fique aí que daqui a pouco voltaremos com o programa EBD em Debate. Muito bem, de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje comigo, professor Tony, professor Zé Roberto, professor Tony. Nós estamos hoje tratando aqui a respeito do pecado de Davi, né? E deixando bem claro aqui, logo no início da nossa lição, que essa expressão que é amplamente usada por nós evangélicos e que é extraída aqui dos livros de 1º e 2º Samuel, quando diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando nós dizemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus, nós não estamos querendo dizer que ele fosse perfeito ou que ele tivesse perfeição moral. E a gente vê isso nitidamente nos episódios que a gente estuda na lição de hoje. Então essa expressão, que Davi é um homem segundo o coração de Deus, ela está em oposição a Saul, que foi um homem que, muito embora tenha sido escolhido para ser rei com o aval divino, mas Saul não foi, por assim dizer, um homem segundo o coração de Deus, era um homem segundo o coração dos homens. E Davi, sim, é um homem segundo o coração de Deus, porque foi Deus que escolheu e Deus se agradou de Davi para ser rei. O professor Tony já destacou aqui muito bem. Evidentemente, essa escolha não quer dizer que Davi estivesse isento de pecado, muito pelo contrário,
E o pecado é real, o pecado existe, nós já fizemos essa aplicação. Ninguém está isento de pecar. Na verdade, Paulo é categórico na sua epístola aos Romanos a dizer que todos pecaram. Todos pecaram. E por causa do pecado, nós nos tornamos dependentes da graça de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. E Davi também precisou se arrepender, diferentemente de Saul. A gente observa, o professor Tony também destacou isso, que Saul ele peca constantemente e ele vai ficando com a mente cauterizada e ele vai reforçando o pecado e vai naturalizando o pecado. E Davi também teve a oportunidade de fazer a mesma coisa, peca uma vez e um abismo chama outro abismo, e depois que ele peca no adultério, ele tenta resolver aquela situação, premeditando o assassinato da esposa da mulher com quem ele havia adulterado. Então, a partir dali, um longo processo de pecado, de naturalização e de se acostumar com o pecado haveria de se dar. Mas, graças a Deus pelos profetas, graças a Deus pela sua palavra, nós vamos estudar na lição da próxima semana a atuação do profeta Natã, chamando a atenção, repreendendo o rei, para que esse se arrependesse dos seus pecados. E a gente tem o Salmo 51, que é um salmo de arrependimento, no qual Davi se derrama na presença de Deus, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado. Então, enquanto nós aqui estivermos, nós também estamos sujeitos ao pecado. Evidentemente, aproveitamos para destacar que nós não devemos nos acostumar com o pecado, não devemos naturalizar o pecado. O apóstolo João diz na sua epístola que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ainda que nós estejamos sujeitos ao pecado, mas o pecado não deve nos agradar, nós não devemos estar associados ao pecado, amando o pecado, gostar do pecado, naturalizar o pecado. Então, a nossa luta contra o pecado, contra a nossa natureza, é constante, e nós precisamos ter cuidado, porque não estamos livres de pecar, a tentação nos rodeia a todo instante. Então, enquanto nós não tivermos uma glorificação do corpo, como diz Paulo lá na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, enquanto que não for corruptível, se revestir da incorruptibilidade, nós estaremos sujeitos ao pecado. Agora, professor Tony, a gente observa aqui que houve todo um ambiente, por assim dizer, né, há todo um contexto para que Davi viesse a pecar. O que é que a gente aprende desse contexto e quais são as lições que a gente pode extrair? O que nós aprendemos com esse erro de Davi, que quando a Bíblia revela os erros desses homens e mulheres de Deus, para nós aprendermos com eles, não cometermos os mesmos erros, né? Como Deus mostrou o pecado de Noé, quando se bebedou, não é isso? Quando Deus mostrou o pecado de Jacó, que mentiu. Então, assim, é para nós aprendermos com os erros. No caso de Davi, o texto, lá em 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, fala que era um período de guerra. E o povo de Israel foi lutar contra os amonitas, o exército de Israel. E era para Davi ter ido. Mas o texto diz que Davi, no versículo 2, 2 Samuel 11, diz que e aconteceu que a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, ele estava dormindo. Então Davi já começa errado aí, na sua indiferença, insensibilidade diante da luta, da dor daqueles guerreiros naquela guerra, e ele dormindo. Se levantou do seu leito à tarde e andava passeando. Olha só a imparcialidade da Bíblia, né? A Bíblia não esconde o erro dele. Ele não foi para a guerra, dormiu até a tarde, se levantou passeando no terraço e como produto dessa ociosidade veio o quê? Veio o pecado, que foi que ele viu do seu terraço uma mulher
muito bonita, a Bíblia fala, né? Muito formosa à vista, essa expressão, muito bonita, estava se banhando. Essa mulher chamava Betsaba. E Davi, ao ver essa mulher, mandou chamar essa mulher. No versículo 3, ele enviou Davi e perguntou àquela mulher, disseram, porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Versículo 4, então enviou Davi mensageiros e mandou trazer aquela mulher. Trazer, e entrando ela e ele se deitou com ela, ou seja, eles tiveram relações íntimas, né? E já ela se tinha purificado da imundice, então voltou ela para a sua casa. Então, vamos lá, Davi, olha o que é, o que essa ociosidade, até a lição, diz 3 termos aqui, ó, indolência, insensibilidade. Davi estava desocupado, o autor da lição usa esse termo, desocupado e ocioso. Então, essa indolência, essa desocupação, essa ociosidade de Davi fez com que a mente dele fosse tomada pelo pecado. Fosse tomada pelo pecado. Ele viu aquela senhora tomando banho. Então, como todo homem de Deus, mulher de Deus, a primeira coisa a fazer é se desviar, como diz a palavra, não é isso? Como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:2, fugir da aparência do mal. Então, ser tentado não é pecado. Agora, ceder ao pecado, isso sim é pecado. Se ser tentado, então ele viu aquela mulher tomando banho, foi tentado, mas ele tinha todas as condições de voltar atrás. Mas não, ele mandou, foi perguntar. Então não foi rápido, levou tempo para ele dar um passo atrás, 2 passos atrás, 3 passos atrás, se arrepender e não cometer aquele ato de adultério. Mas ele foi perguntar por ela, mandou trazer ela e adulterou e ela foi para casa. O texto diz que ela foi para casa. Então, o que nós temos de aplicação a isso é, como diz a frase, né? Mente vazia é oficina do diabo. A nossa mente deve estar preenchida constantemente com a palavra de Deus. Como diz lá o Salmo capítulo 1, versículo 2. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. De dia e de noite. Nossa, deve estar, porque, como falamos nos primeiros blocos, nós não estamos, não é isso, vacinados contra o pecado. Não, nós somos pecadores remidos, mas pecadores. É tanto que o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina constantemente, vigiai e orai, vigiai e orai. A Bíblia fala que ele pôs os olhos na mulher. Pôs os olhos. Da mesma forma como também a esposa de Potifar pôs os olhos. Está lá em Gênesis capítulo 39. Pôs os olhos em José. E ali flertou com ele. Então, Jesus fala que os olhos é a candeia do nosso corpo. E se nossos olhos forem maus, o nosso corpo estará em trevas. Porém, se nossos olhos forem bons, santos, nosso corpo será a luz. Então, essa é a aplicação. Fujamos da ociosidade. Mas ainda não terminou a lição. Temos um próximo bloco aí, né, pastor Zé Roberto? Fujamos do pecado, mas não fujamos da lição, do programa. Então fique aí que daqui a pouco voltaremos com a continuação da lição número 10, o pecado do homem segundo o coração de Deus. Voltamos com o programa EBD em Debate. Estamos na lição número 10 desse 4º trimestre de 2019, o pecado do homem segundo o coração de Deus.
No bloco passado falamos sobre o adultério de Davi com Betseba, está lá em 2 Samuel capítulo 11, e eu li do versículo 1 até o 4. E após o adultério do rei Davi, o versículo 5 diz que ela ficou grávida, Betseba ficou grávida. E no versículo 6 diz que então Davi enviou a Joabe dizendo, envia-me a Urias o Eteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Então, o versículo 6 aqui fala que Davi falou com Joabe, que era o capitão do exército, pediu para Joabe trazer Urias até ele. Então, Davi já estava planejando algo para encobrir o seu pecado, que é algo vergonhoso, algo inaceitável de um cristão. Nós não devemos encobrir nossos pecados. Lá em Provérbios diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Não adianta, os olhos do Senhor nos contempla, os olhos do Senhor vê o mais íntimo dos nossos pensamentos, o mais íntimo das nossas intenções, o Senhor vê as palavras não ditas, os pensamentos que está na nossa mente, nossa alma. Então Davi, ele tentou encobrir o seu pecado. No versículo 7 diz que vindo, pois, Urias, ele perguntou a Davi, Urias a Davi, não é isso? Perguntou Davi como está Joabe, como está o povo, como está a guerra. Então Davi puxou uma conversa ali com Urias. A Bíblia não diz, mas eu acho que Urias ficou meio que sem entender, me tirar da guerra para conversar, para puxar a conversa o rei. Aí no versículo 8, disse Davi a Urias, desce a tua casa, vá para a tua casa, Urias. Lava teus pés, né? Essa expressão, lava teus pés, descansa. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. E versículo 9 diz que Urias não foi para casa. Urias, ele ficou no palácio, na casa real, com os servos de Davi, não desceu para sua casa, para entender a intensidade da lealdade desse soldado, desse Eteu. Esse homem que ele não aceitava. O próprio rei disse, vá para tua casa, descansa. Isso, vá descansar com a sua esposa, e ele não foi. Você vê a intensidade da lealdade desse homem para com o exército, para os seus companheiros, soldados, para com a sua pátria. E o versículo 10 diz que fizeram saber Davi dizendo, Urias não desceu à casa, Urias não foi para casa. E Davi disse a Urias, não vês tu de uma jornada tão longa, Urias? Por que você não desceu para a tua casa? Aí Urias dá uma resposta para Davi, dizendo, olha, a arca, o Israel, Judá, ficam em tendas. E Joabe, meu senhor, meus servos, Joabe, meu senhor, os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu de entrar na minha casa para comer, beber, descansar com a minha esposa. Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Olha a expressão de não farei tal coisa. A lealdade desse homem. Então Davi, ele chega ao extremo, professor Zé Roberto. Então Davi, por duas vezes tenta levar aquele homem para sua casa, com o objetivo que aquele homem deitasse com a sua esposa, e que quando ela se apresentasse grávida, dizer que aquele bebê, né? Então dá para entender que ela sabia, a Betseba, dos planos de Davi, dá para entender assim. Então o Urias indo para cá, deitando com Betseba, e ela, quando se apresentasse grávida, diria que era do seu esposo e colocaria panos quentes sobre aquele adultério, né? Mas Davi viu que não esperava a lealdade daquele soldado, e ele foi para
o segundo plano. E qual foi o segundo plano dele? Foi o homicídio, foi a sua morte. Então, nós aprendemos aqui algumas verdades que precisam ser destacadas, né? A primeira delas é que pecado gera pecado. Então, quando se entra num círculo vicioso de pecado e um abismo vai chamando outro abismo, e às vezes as pessoas naturalizam e se acostumam com o pecado, e esse vai até as últimas consequências. Me chama a atenção também a condição de Davi, depois de ter se tornado rei de Israel, um homem que esteve sempre no centro da vontade de Deus. Nós percebemos que, a partir de algum momento, as atitudes de Davi não estão mais condizentes com aquele homem segundo o coração de Deus. É um homem que agora está dominado pela sua condição de poder, e em alguns momentos ele chega a abusar do poder. Essa é uma expressão que eu gostaria de destacar aqui. E a gente observa o abuso de poder de Davi, no caso de Batseba, quando ela está ali se banhando. Evidentemente a gente não sabe a razão daquela mulher estar se banhando naquele lugar, se aquele era o lugar mais apropriado dela estar. Mesmo assim, a gente destaca que aqui é uma relação desigual de poder, porque nós temos um rei e uma mulher que ali está. E quando ele vê aquela mulher, ele está ali na sacada do seu palácio, o professor Tony já destacou, no momento em que ele deveria estar na guerra, e ele parece que não está mais dando tanto atenção assim às suas atribuições, às suas funções, às suas responsabilidades, se deixa dominar pelo ócio, deixa de ser vigilante em relação a algumas coisas e começa a ter um sentimento de autoconfiança. E por causa disso, Davi peca. E ele manda buscar aquela mulher. O professor Tony já disse isso. Está no primeiro livro de Samuel. Ele tem relações sexuais com aquela mulher e ela engravida dele. E ele tenta dissimular aquela situação. Então, ao invés de reconhecer o seu erro, ao invés de reconhecer o seu pecado, ele trata de dissimular aquela situação. E a forma que ele encontra de dissimular é mandando Urias, né, que era o esposo da Batseba, mandando que Urias venha para que ele se deite, para que ele tenha uma folga, né, por assim dizer, lá da luta, e se deite com a sua esposa, para que de repente aquilo ali não venha à luz e não se dê a conhecido que o pai daquela criança é o próprio rei, é o próprio Davi, que adulterou. Só que ele não contava com a lealdade de Urias, ele não contava que aquele homem era um homem fiel, era um homem que tinha o seu coração no seu país, no seu povo, era um homem leal, e ele renunciou a se deitar com a sua esposa naquela folga, porque ele sabia que os seus colegas, os seus amigos, os seus companheiros de guerra estavam na batalha. E ele disse, não, eu não vou usufruir desse benefício se os meus colegas também não têm esse direito. Como é que eu vou ter esse direito se eu vou usufruir desse direito se os meus colegas não têm o mesmo direito? Então ele preferiu ficar ali à porta, e aí isso gerou um desconforto no Davi, né? Davi, agora o rei, começa a premeditar, né? Então é um assassinato premeditado, e ele planeja tudo, como é que vai ser, vai colocar aquele homem lá no pilotão de frente para ser alvejado, para ser morto, né? O comentarista diz aqui, Davi se manifestou de modo brando, impassível e calculista, afirmando que tais coisas ocorrem na guerra, a espada ora devora de um lado, ora de outro. Então ele naturalizou inclusive a morte daquele homem. Não, isso é normal, isso acontece, faz parte. Então, às vezes, são expressões que as pessoas utilizam para naturalizar as coisas, às vezes a crueldade, a falta de sensibilidade, o desejo desenfreado pelo poder, as relações de forças que às vezes são impostas sobre pessoas em condição de vulnerabilidade. E as pessoas dizem, não, faz parte, é tudo normal, é assim mesmo, deixa por isso, não, né? A roda tem que girar, né?
Então, não é bem assim. Então, o que nós vemos ali, o comentarista diz isso, é uma grande injustiça. Né? É uma injustiça. E por causa da injustiça de Davi, ele vai colher os resultados dessa sua injustiça. Porque, como diz Paulo aos crentes lá da Galácia, aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Aquele que planta na carne, aquele que planta injustiça, aquele que planta maldade, aquele que planta crueldade, né? Só pode colher essas coisas. Então, o homem segundo o coração de Deus, diz o comentarista, agora fazia a vontade do diabo e se colocava numa condição vergonhosa. Muito bem, nós estamos encerrando assim mais um bloco do nosso programa. Continue conosco, voltaremos em seguida. Voltamos com o último bloco do programa EBD em Debate. Estamos falando sobre o duplo pecado de Davi, que foi o adultério e o homicídio, que está lá em 2 Samuel, capítulo 11. Estamos na lição número 10, o pecado do homem segundo o coração de Deus. Estamos no último bloco e o professor Zé Roberto falou sobre o homicídio do soldado Urias. O rei Davi pediu a Joabe que colocasse Urias na frente da batalha, sabia que ali era inevitável a morte. Então foi algo premeditado de Davi, e aquele soldado leal foi morto com objetivos insensíveis da parte de Davi, com o objetivo de encobrir o seu adultério. Tem uma frase de Martim Lutero que ele diz que um pecado encoberto na terra é um escândalo no céu. E é verdade. Por mais que Davi tentasse encobrir o seu pecado, mas o juízo de Deus, a mão do Senhor, os olhos do Senhor não seriam encobertos diante desse pecado. Então, Davi, o escritor da lição, na verdade, o escritor do livro de Samuel, ele termina o capítulo dizendo que, porém, essa coisa que Davi fez parece mal aos olhos do Senhor. Está lá em 2 Samuel 11, 27, no capítulo, não é isso? Porque Davi ele toma Betseba, leva para sua casa, assume ela como esposa, porque agora é claro que ele assumiu como esposa, não é isso? Mas o pecado do homicídio ele tinha cometido e ele achava que ninguém sabia. Talvez o Joabe desconfiava, Joabe sabia daquilo. Quem sabia do adultério? Os servos do palácio, os empregados do palácio sabia do adultério, porque ele mandou chamar a menina, mas enfim, o soldado morre, ele traz Betseba para dentro de casa e termina o capítulo com essa frase, está lá no texto áureo. Porém, essas coisas que Davi fez parece mal aos olhos do Senhor. Parece mal aos olhos do Senhor. Em outras traduções, isso não foi do agrado do Senhor. O pecado, queridos, ele torna uma bola de neve. É isso? O pecado. Quando nós mergulhamos no pecado e não confessamos, pecamos novamente e chegamos até a momentos, a pontos que inimpensáveis, que nós não imaginávamos que poderíamos chegar quando nós não confessamos nossos pecados. Então, isso pareceu mal, isso não foi do agrado do Senhor. Nós vamos ver nas próximas lições como foi que Deus tratou com Davi sobre isso, lá em 2 Samuel, capítulo 12. Mas a natureza humana, ela quando está inclinada para o pecado, Paulo ele diz que isso se dá com o salário do pecado é a morte. Quando a natureza humana está inclinada para o pecado, vem o quê? Vem como resultado o quê? A morte.
Está lá em Romanos 6 e 23. 6 e 23. Porém, Davi, ele escreveu o Salmo 51, nós vamos ver lá na frente, que ele escreveu o Salmo 51, arrependido, mas as consequências do pecado não saíram da sua vida. Isso vamos ver com mais detalhe nas próximas lições. Quero só ler aqui com vocês, está lá em 1 João diz que, 1 Coríntios, capítulo 6, que diz que, 6 e 12, diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Versículo 15, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, faloeis membros de uma meretriz. Eu estou citando esse versículo aqui porque, professor Zé Roberto, não podemos negar que tudo começou com um pecado no âmbito sexual, não é isso? E o diabo, ele tem usado empresas, ele tem usado filosofias, não é isso? Leis para instigar mais ainda a imoralidade na sociedade, instigar mais ainda. E a Bíblia ela é muito enfática em dizer que a imoralidade é pecado, o adultério é pecado, a fornicação é pecado, não é isso? A impureza ela é pecado no âmbito sexual. Davi, o homicídio praticado por Davi começou com esse pecado de imoralidade da parte do rei de Israel. E o pecado, ele começa sendo atraído pelos olhos, né? A gente vê, inclusive lá no livro de Gênesis, quando Eva vê aquele fruto e vê que ele é aprazível aos olhos e ela deseja, e o caminho da tentação geralmente passa por esses passos até que a tentação, ser tentado não é pecado, mas a tentação pode resultar em pecado. Aconteceu assim com Adão e Eva, aconteceu também com o rei Davi. E esse pecado, uma das primeiras atitudes do ser humano diante do pecado é tentar cobertá-lo, tentar dissimulá-lo, professor Tony, e dizer assim, olha, não fui eu. Eu estava lendo um pensamento acho que foi Chesterton, que chegou a dizer que uma das expressões que as pessoas menos utilizam é eu errei. Ninguém quer ter a ousadia e a coragem de reconhecer que errou. Então, é uma tendência de culpar o outro. Inclusive, Adão disse, olha, a culpa não é minha, a culpa foi da mulher que tu me deste. Né? E depois a mulher diz, não, foi a serpente. Né? No final das contas, só faltaram culpar o próprio Deus pelo pecado. Então, há uma tendência da transferência do pecado para o outro. E também, Davi aqui, ele tentou naturalizar, tentou acobertar, tentou dar um jeito para que ninguém soubesse. Aqui o comentarista destaca essa relação de Batseba com Davi. Eu gostaria de ter muito cuidado aqui para não incriminar Batseba pelo pecado, e não dizer que ela é a causadora do pecado, muito embora que eu reconheço que ela também era pecadora, né? A gente vê lá no primeiro livro de Reis que ela é uma mulher pecadora, tem suas ambições, seus desejos e tudo mais, mas aqui nós precisamos destacar também que especificamente nesse momento do pecado nós temos uma mulher que está se banhando, é uma mulher, temos um homem que é o rei e temos justamente esse homem que é rei e ali uma mulher que é súdita. Então, não podemos deixar de destacar que há uma relação desigual aqui, mas que em todo caso, Davi, ele se aproveita da sua condição de rei e se impõe sobre aquela condição, abusou do seu poder,
tira proveito da situação através do seu poderio, né? Ele viu a mulher lá e poderia ter deixado ela lá mesma, até porque ele estava no lugar errado, mas ele, ao invés disso, ele resolveu mandar buscá-la, teve relações sexuais com ela, ela engravidou, premeditou a morte do marido dela, ele morreu, e assim, diante de tudo isso, o que fica bem claro, está escrito no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, versículo 27, porém, olha o porém, né? Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, ninguém foge dos olhos de Deus. O pecado é algo grave, o pecado destrói a nossa condição, o projeto e o propósito para o qual Deus nos criou, e o pecado traz consequências. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Professor Tony, agora, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. O João diz na sua epístola que aquele que diz que não peca faz Deus de mentiroso, né? Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Está lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 1 da primeira epístola de João. Bem, professor Tony, nós estamos chegando ao final do nosso programa. O debate continua domingo agora, lá na Escola Bíblica Dominical, na congregação da qual você faz parte. Esse programa aqui, nenhum outro aí da televisão, do YouTube, substitui a Escola Bíblica Dominical. Convidamos você para dar continuação a esse debate, a essa conversa, na próxima lição, não é isso? Na sua congregação. Isso, e quando nós damos uma lição como essa, aí como nós devemos valorizar mais ainda a escola bíblica, o estudo bíblico, né? Porque o conhecimento da palavra nos fortalece a resistir à tentação. Obrigado pela sua audiência, Deus lhe abençoe. Muito bem, obrigado, a paz do Senhor, e até o próximo programa, se Deus quiser. Pode chamar. Pode, Senhor, pastor.